história de Heródoto é um dos livros mais interessantes que há em toda a literatura universal, pela forma como ele trata os temas históricos, por tudo que está ali, não é? Cada trecho nós podemos dividir em diferentes anedotas ou crônicas, por assim dizer, e a leitura já vale por si só. É praticamente um livro que nós abrimos e onde nós estivermos, aquilo vai ser de um interesse muito grande, não é? Tudo vale a pena ali de ser lido, certo? Então, os 9 livros da história de Heródoto. Nós não vamos falar justamente disso, não é? E é claro que a história, mesmo depois de Heródoto, e mesmo depois de vários outros historiadores antigos, como Xenofonte ou Plutarco, que também trataram de temas relacionados com a Pérsia, nós temos um desenvolvimento da historiografia moderna do século XVIII para cá, que é muito mais abrangente, muito mais detalhado e tal, e faz com que nós conheçamos muito bem, não é? Daí foi traduzido algo que nem os antigos tiveram contato, né? Mas foi traduzido os textos sagrados da Pérsia, que são desenvolvimentos do chamado zoroastrismo, né? Zoroastro ou Zaratustra, que foi esse profeta e um grande reformador religioso da Pérsia, né? Bom, a gente tem que entender que a Pérsia se localiza onde hoje é mais ou menos o Irã. Então a gente tem que ter isso aí bem claro na mente, porque o Irã ele é mais longe do que a Mesopotâmia, né? A Mesopotâmia é o que hoje é o Iraque, e o Irã é depois do Iraque. Mas quando o Alexandre o Grande, né, muito depois do Império Persa já estar estabelecido, ele chega lá, ele vê muito pouca, ele se sente menos estrangeiro do que dentro da Babilônia, que era algo territorialmente, né, geograficamente mais perto, ou até mesmo do Egito, que era tão próximo na Grécia, não é? Então, primeiro, na conquista do Egito e da Babilônia, por Alexandre o Grande, realmente ele se deparava com uma realidade cultural, espiritual muito diferente da grega, certo? Mas na Pérsia não. Na Pérsia ele estava um pouco mais em casa. Isso pelo fato de serem os persas um povo ário, um povo com origem no Cáucaso, certo? Fica logo ali diretamente ao norte do Irã, né? Nós já falamos aqui um pouco sobre isso, né? Sobre a origem dos povos indo-europeus. E nós vemos realmente essa semelhança nos costumes, na moral, nas instituições, né? Mas os persas, quando, né, nós temos que ver que já sob o domínio persa que quando a Pérsia já domina a Mesopotâmia, né, que, por exemplo, os hebreus são feitos cativos na Babilônia, certo? E são libertados por Ciro, né? Fato que Heródoto, por exemplo, nem cita, não é? Para Heródoto, se é que ele ficou sabendo dessa notícia, se ficou sabendo, para ele pareceu de pouca importância que um povinho ali, né, que ele nunca tinha ouvido falar direito, fosse libertado por Ciro, né? Mas ele, contando toda a história de Ciro, fala de todo o reinado de Ciro e não dá importância nenhuma para isso, né? Mas então a Pérsia havia dominado ali todo o Oriente Próximo, o Oriente Médio, certo? Até quase as fronteiras com a Índia, né? Tudo aquilo que seria meio hoje em dia mais ou menos o Paquistão. E vai permanecer como depois mesmo de ser dominada por Alexandre, né? Quando cai o Império Alexandrino, logo depois de sua morte, né? O Império permanece em pontos da Grécia, do que hoje é a Turquia, na Síria, no Egito e tal, que depois vai ser dominado pelos romanos, mas aquilo lá era muito longe, certo? O Irã era já muito longe e já não interessava tanto. E ali se desenvolve uma cultura muito típica e que vai ser fortemente influenciada pela própria filosofia grega, não é? Vai acolher muito bem a filosofia grega. E nós podemos dizer que há 2 movimentos de expansão das ideias e da filosofia grega. Um que
permanece na Grécia e se espalha por todo o mundo falante de grego, não é? Que vai ser depois o Império Romano. E há uma outra expansão de filósofos gregos que vão para a Pérsia e acabam lá desenvolvendo uma filosofia bastante específica, mas de raiz grega, e que depois vai ser dominado pelo Islã. Certo? E na Pérsia que o Islã vai desenvolver muito da sua própria filosofia, certo? Muitos elementos da filosofia islâmica virão da Pérsia, certo? Mas que, por sua vez, tinham vindo da Grécia. Né? E esse é um movimento que nós podemos aí mapear de uma forma bastante clara. Né? Mas mesmo hoje em dia, né, nós não podemos confundir, por mais que o idioma persa, né, o Farsi, seja escrito com caracteres árabes, não é uma língua parente do árabe, né? Ela ainda é uma língua chamada indo-iraniana, certo? E nós, no Ocidente, ainda temos muito o que fazer aí, temos muita pesquisa para ser feita sobre a filosofia toda desenvolvida na Pérsia e tudo isso, né? Há muitos trabalhos, principalmente de acadêmicos alemães, mas que não saem muito ali desse ambiente acadêmico, né? É uma filosofia que não é divulgada. Bem, Zoroastro, né? Zaratustra, foi um profeta, né? um chamado, hoje em dia, né? Seria assim como um reformador religioso, e pega aquele povo ali, pastoril principalmente, né? E difunde a sua doutrina ali dentro daquele povo. E uma ideia bastante clara que nós podemos pegar dos Avesta, né? Avesta é o texto sagrado, é um conjunto de hinos, principalmente assim, uma linguagem bastante poética atribuído a Zoroastro e os seus comentadores, certo? No que nós já vemos aí uma questão bastante comum em todas as culturas, né? Assim como nós já vimos lá na China, com os textos sagrados, litúrgicos e comentários, explicações, na Índia, nós temos isso em quase todas as culturas. E nós temos no Irã não é diferente, certo? Nós temos esses textos sagrados que vão ser comentados. E a educação vai partir também disso, de ensinar esses textos sagrados e comentá-los. Né? Então, parece uma constante, parece não, é uma constante na história da educação nós termos texto sagrado, principalmente em discurso poético, mitológico. Nós vemos uma mitologia bastante decifrável, inteligível assim na cultura persa, não tão complexa quanto a grega, muito menos quanto a religião hindu, mas sim há ali uma mitologia com todos os elementos que são bastante típicos, né? Há várias correspondências que são possíveis de fazer, tanto com a mitologia grega quanto hindu, quanto também com os textos do Antigo Testamento. Então nós temos ali dilúvio, nós temos ali criação do homem e tudo isso, né? São elementos bastante comuns, com arquétipos bastante inteligíveis e comparáveis com aqueles que nós conhecemos da mitologia grega, conhecemos do Antigo Testamento e tudo isso. E isso tudo, né, é o que faz com que a Pérsia esteja muito mais próxima de nós do que diversas outras culturas. E há um princípio ali no zoroastrismo que pode, né, nos servir assim de mote para essa aula aqui, para que nós meditemos um pouco. Né? E o princípio é o seguinte: o que rege mais ou menos toda aquela moral expressa pela poesia e pelos rituais, né, pela ritualística de Zaratustra, que é o seguinte, né, pensamentos belos, palavras belas
e ações belas. Isso forma uma hierarquia das coisas, né? Primeiro pensar, depois falar e, em terceiro lugar, agir. E forma uma ligação de interdependência, certo? Na verdade, a expressão mais sacra do nosso velho ditado, não é? É preciso pensar antes de falar, né? Pensa antes de falar, pensa antes de agir, não é? O sujeito, a gente diz, ele age 3 vezes depois pensa, certo? E aí dá tudo errado, né? Mas não, isso aí pode parecer algo óbvio, né? Que primeiro tem que ter a concepção das coisas certas sobre o que fazer e tal, devo ser prudente, não é? Ou seja, previdente e depois, muito depois, agir, né? Isso aí faz com que o fim mesmo dessa educação focada em ensinar estes textos sagrados, litúrgicos, essa literatura toda sacra de Zaratustra, é isto, não é? Desenvolver a imaginação, a memória, por conseguinte, né? A inteligência, certo? Para depois poder falar a partir daquilo e que as minhas ações sejam um reflexo daquelas minhas palavras. Bom, esse é um princípio que pode ser muito válido para nós todos, não é? E que sirva assim de mote, na verdade, para nossa educação inteira. Se nós vamos, né, e para que nós tenhamos assim a real causa do porquê fazer as coisas, não é? Porque afinal nós estamos aí lendo literatura, estamos estudando artes liberais e tudo isso é para poder pensar bem e aí a partir disso falar bem e depois agir bem. Como se não houvesse uma forma de pular desse primeiro aspecto do pensamento diretamente para a ação. No meio disso tudo, nós precisamos ter as palavras, certo? Sem isso, não é possível uma bela ação. Pode-se dizer, não, mas em princípio é sim, não é? Porque eu não preciso ser uma pessoa eloquente e falar e compor versos e nada disso para que eu tenha boas ações. Eu posso ser uma pessoa com moralmente desenvolvido, né? Moralmente cheia de virtude e tudo isso, sem ser uma pessoa eloquente, né? Eu posso fugir dessa tríade de Zaratustra, né? Mas, em princípio, não, porque mesmo que eu não expresse isso, é muito difícil, né? Que eu fique só nos pensamentos.